eu não me arrependo de nada. E aí eu estava dentro da tribuna de honra e o cara mandou eu sair da tribuna. Aquilo para mim foi um desrespeito muito grande. Sabe que o Eurico ele ficou de 2001 a 2008, eu não posso deixar de tocar nesse assunto porque quem está te assistindo aqui é coisa que as pessoas querem ouvir. A percepção que as pessoas têm é que o Eurico nunca sai do poder. Então você venceu logo ali na primeira eleição pelos conselheiros, pela votação, não sei muito bem como é que é no Vasco, eu sei como é no Flamengo porque eu sou sócio de lá, enfim. Na realidade quem vota é o torcedor, sócio que tem direito ao voto. Né? O Conselho ratifica o que foi a eleição dentro das urnas, dentro de São Januário. Certo. Coisa que não aconteceu nessa última eleição, pela primeira vez. Exatamente, entendeu? A gente acompanhou nessa do Campeiro. Houve uma mudança com relação ao que foi a eleição e foi modificado. Inclusive dessa última eleição, né, Joel? Entendeu? Que a gente até acompanhou aí, do Vasco. Ficou confuso, né? A gente achou que o Júlio Brandt até era vencedor. Não, mas é isso que eu estou falando. O Júlio Brandt ganhou nas urnas e não foi confirmado, pela primeira vez não foi confirmado dentro da reunião do Conselho lá na sede da Lagoa. Foi confuso. Mas é como mas também na não vida, deu Eurico, deu como Campelo, na vida. Ali é uma jogada interna que você não vai entender agora. Como na vida você vê o seguinte, tudo é resultado. Né? Hoje, e aí a gente, sem comparações, mas você falar do Flamengo hoje, o Flamengo está ganhando. O Flamengo tem uma vida melhor, uma vida estabilizada. Mas quem fez isso? Verdade, eu foi tô o cara falando, lá atrás, começou que todo mundo lá criticou. Não, entendeu? Porque só ganhou um título. Né? Então, a vida é isso, a vida mostra pra gente essas coisas. Então você tem que estar focando no teu trabalho, respeitando as opiniões, ouvindo, e às vezes não ouvindo muito o que um ou outro fala, mas você tem que ter um foco. E aí, dentro desse foco, eu entendo o seguinte, eu falando de Vasco, se o Vasco ou quem esteja à frente do Vasco precisar do Roberto, o Roberto vai estar ali. Se a presença do Roberto vai atrapalhar alguma coisa, o Roberto vai ficar lá na casa dele, vendo o jogo, ou acompanhando, ou indo numa partida ou outra. Você falou... Então, o que eu vejo é isso, que muitas das vezes, internamente, as pessoas atrapalham um processo que muitas das vezes não é benéfico para a equipe, para o clube de uma forma geral. Então, por exemplo, o Vasco teve agora as contas rejeitadas. Eu acho que isso é ruim para o clube, porque quando ele tem a conta rejeitada, eles estão vendo de uma forma que, para você conseguir patrocínio, para você conseguir adiantamento de alguma coisa, você fica quase que fechado, você tem dificuldade com relação a isso. Por que não sentar e discutir? A tua opinião é essa, mas vamos ver o Vasco, vamos ver a instituição. Infelizmente, essas coisas não acontecem. E hoje, até falando sobre isso, eu vejo que os técnicos também vivem essa coisa nesses clubes. Não basta ser técnico, né? A dificuldade que o técnico eu vejo hoje dentro de um clube é que ele tem que administrar o campo, os jogadores e, ao mesmo tempo, essa coisa do atraso. Na realidade, Roberto, eu passei em alguns clubes com esses problemas. Mas, por eu ter essa amizade, esse gostar ou coisa diferente, não sei explicar, eu explicava ao jogador o seguinte, estávamos com dificuldade, mas ali a gente não podia deixar a peteca cair, porque no futuro o maior prejudicado seria a gente. Não, só o resultado poderia... Só o resultado poderia a gente transferir para coisa melhor, e isso situação. aconteceu comigo em vários e vários clubes. Do tempo que eu tive a maior dificuldade do Vasco, foi o ano que nós fomos campeões da Mercosul e fomos campeões carioca. Em uma semana, parecia que o time ia decolar e eu viajei logo depois, essas coisas todas, e ficou uma pendência lá que há pouco tempo foi resolvida. O que eu vejo em tudo isso é dentro das dificuldades, é claro, e dentro de uma realidade, você tem que buscar um equilíbrio, fazer e tentar fazer uma equipe competitiva, porque esse é o caminho para que você possa, logo ali na frente, tentar solucionar esses problemas. Não vai ser com resultados adversos, ruins, e que você vai conseguir gerar alguma coisa de positivo, não só dentro do campo, mas fora dele também, administrativamente. É isso aí. Dentro desse pensamento, desse raciocínio, porque às vezes as pessoas que não sabem lá dentro da raiz aquilo que aconteceu, aquilo que deve acontecer, porque você fazer crítica é muito fácil.
Não que a gente viva de elogios, pelo contrário. Isso é A verdade. crítica construtiva é ótima, porque você vai consertar aquilo que deve estar saindo muito certo, por isso está vendo a crítica. Mas às vezes as pessoas massacram muito, pisam muito na gente, e às vezes é o que nós menos temos culpa, principalmente num cargo tão importante como esse, que você assumiu, e assumiu por 2 vezes, pô, não é fácil, cara. É um Você ato de dirigir um coragem, clube como o muito Vasco. E que não depende só de você, Não, né, Joel? não, Se não, fosse não. depender de você só, Uma equipe, você é. fazer, eu sou presidente, eu mando, você vai fazer isso, isso, isso. Não, eu entendia que era um trabalho de equipe que precisava ser desenvolvido de uma forma muito clara e objetiva. Torna a dizer, se eu não faço parte de diretoria, se você não quer e não pode ajudar, sai, fica na tua, deixa o cara ali trabalhar, fazer o trabalho dele, desenvolver com a equipe que ele tem ali. Eu acho que esse é o caminho, para que as coisas realmente possam acontecer e que, mais uma vez, eu torno a dizer, Roberto, é resultado, tudo na vida Eu só não quero perder a oportunidade, assim, de te perguntar. Se você não quiser responder também, fica à vontade. Tá Do vendo? quê? Foi nessa época, quando você se elegeu em 2008, você teve problemas ali relacionados com o Eurico Miranda? também. Com certeza, né? É. Mas não foi essa razão de eu ter me colocado Você se elegeu e como se reelegeu, candidato. Eu coloquei uma situação que entendia e pensava, naquele momento, de unir os vascaínos. A gente Eu não sabe sou- do não episódio sou que o Eurico diferente. fez. Eu não sei se foi antes ou depois da presidência. Foi isso? Qual Da questão deles? da tribuna. Não, foi do meu filho. Foi isso? Foi isso. Foi antes deles? Foi, né, antes de você ser presidente? Ele era presidente. Ele era? Ele era presidente. O filho Rodrigo, de 9 anos, era o companheiro em São Januário. Os 2 vascaínos foram assistir à estreia do time no torneio Rio-São Paulo ontem, contra a Ponte Preta. Roberto pretendia assistir ao jogo das cadeiras, como estava acostumado. Mas a convite do presidente de honra do Vasco, Antônio Soares Calçada, foi para a tribuna de honra. No intervalo da partida, veio a ordem de Eurico Miranda. Roberto não poderia permanecer no local. É duro para mim, na minha casa, onde eu iniciei, vivi, ser tratado desse jeito, rapaz. E uma besteira, porque... E uma coisa que eu falo dentro do clube para as pessoas, é da minha vida. Faça comigo, não faça com meu filho, não faça com uma pessoa Com a família, próxima, com a família e tal, esse negócio. E ele teve uma atitude assim, entendi. uma Não atitude sabia que, que pô, era com seu filho, por o exemplo. meu filho estava comigo vendo o jogo e tal, e ele pediu para que eu me retirasse da tribuna de honra do Vasco, depois do meu histórico. Esse sentimento que eu estou colocando é um sentimento, sim, até de vergonha da atitude que foi tomada. A tribuna de honra, de onde Roberto e o filho de 9 anos foram expulsos, já não tem a mesma honra. Acho desrespeito para com a pessoa dele, né? É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Eu nunca o ataquei, nunca o chamei de Eurico, sempre chamei de doutor Eurico, no período que eu era jogador, período depois e tal. E aí, em razão até de uma besteira, de uma certa forma, né, quando ele eternizou que o Vasco ganhou a Mercosul, ele eternizou a camisa do Romário. O episódio teria sido uma represália. Semana passada, Roberto criticou o clube por aposentar a camisa 11 de Romário. No primeiro momento, sim, até levei um choque com a coisa. E eu não tenho nada de pessoal contra isso, entendeu? O meu reconhecimento não é uma camisa. E aí me foi perguntado com relação a isso, o que eu achava. Eu falei, pô, é um direito dele, presidente, é um direito dele. Eu vi o Romário dentro do campo, e dentro do campo o Romário fez o que fez e que sempre fez, fazia gols, era o ídolo. Você não discute isso, mas foi uma decisão puramente pessoal do presidente, porque me foi questionar por que não a minha. Não tem isso, eu não tenho essa coisa. E aí eu estava dentro da tribuna de honra e, tá, e o cara mandou eu sair da tribuna, eu e o meu filho saímos da tribuna de honra do Vasco. Aquilo para mim foi um desrespeito muito grande, Pela não figura, só né, que você... pela figura, pelo ídolo, mas principalmente pelo pai. Eu até não quis prosseguir. Eu poderia mandar ele, teatro, manda ele vir me tirar, ou criar um um que tumulto. não é o meu perfil. Acatei, saí da tribuna, mas quando cheguei em casa conversei com a minha mulher. Estou falando isso aqui abertamente e Do coração. de coração. Falei com a minha esposa o que tinha acontecido. Falei, olha só, aconteceu isso, vê como ele reagiu a essa situação. Então ele ficou, o meu filho, com 10 anos de idade, Caramba. virou para a mãe e falou assim, mamãe, eu e meu pai hoje pagamos o maior mico lá no Vasco. Mandaram a gente sair da tribuna de honra. Então, não é pelo ídolo, não é isso só, mas é pelo pai, pelo homem. A partir dali, a gente não teve mais, não tinha porquê. Eu fui presidente 2 mandatos, em momento algum eu levantei a voz, falei alguma coisa
contra ele e contra os filhos dele. Isso para mim foi a gota d'água. A gente não tinha nenhuma relação mais, não tinha. Quando fui presidente, conversei, porque ele fazia parte da diretoria do setor do clube, mas para mim deixou de existir uma situação porque faltou respeito. Faltou. Tá certo. Falei muito, né? Não, eu gosto, eu Roberto, adoro. tem Se certas deixar, eu fico coisas aqui que a até gente tem amanhã, que diretor, não é ouvir, verdade? que às vezes E às vezes eu quero perguntar, mas eu fico assim, será as que... As pessoas que te seguiram, que te seguem até hoje, de você ter sido o maior ídolo do clube, onde esse clube fez ídolos e ídolos, Vavá, Bellini, e tem um monte desse, o Queixada, Ademir, e vários ídolos, né, que passaram por lá. Às vezes tem uma situação como essa, e às vezes o público não sabe, um momento difícil que a gente passa dentro do clube, e está sabendo agora, porque esse canal é para isso. A gente vem aqui e coloca a verdade para fora dentro daquilo que aconteceu, dessa árdua caminho que você teve de Espanha, de Vasco. Peraí. Voltando a esse papo falar outro. Deixa eu pensar, vou voltar ao tempo de jogador. É verdade, quando você parou de jogar quando? 93, não foi isso? A despedida! A despedida foi a grande despedida? Carioca. 92, mas foi campeão carioca. Foi campeão carioca. 92 e 93, pô. Isso aí. Foi 93. 92, 93. E 94. Que eu falei uma coisa, pode falar o que eu falei para você? Não. Vou falar. Falei, Roberto, nós nos conhecemos há anos e anos e anos. Tem o seguinte, eu vou voltar, mas primeiro eu quero conversar contigo. Ele, pô, João, o que você quer? Aí ele fez essa cara que você viu agora de riso. Você não chega atrasado porque eu vou botar um carro para ir te buscar todo dia. Aí o Roberto, tu até viajou, tu se lembra não? Mandaram o presidente na época, o vice-presidente, falou, pô, tu vai botar o Roberto? Falei, deixa ele calma aí que ele vai voltar, deixa ele calma, que eu tinha levado o Roberto. E fizeram umas críticas. Aí eu falei, Roberto, se você tiver problema, me liga que eu vou mandar alguém te buscar, mas eu quero você aqui. Outra coisa, nós vamos viajar e nós vamos ficar magrinho, hein? Aí o que aconteceu? Ele deu um título pra gente. Aí deu um título 92, 93, programa agora. Não era esse ponto que eu queria chegar. É verdade que você botou a camisa do Vasco do Zico? Na despedida? Verdade? Jogo de despedida. E o Zico fez você vestir a camisa do Flamengo? Não. Fala a verdade. Não teve. Mas eu vesti. Ela pega logo, lá vem ela. Vestiria, mas ele... Desde o momento que Lá eu já ela. participei. Mas ele disse que dos vestiria. Jogos do Zico no Maracanã. Poxa. Eu vestiria porque ele foi um gesto assim, muito legal. Não, porque o Flamengo sempre te respeitou pra cacete, cara. E tem uma coisa assim, o Zico sempre foi uma pessoa muito direta e clara também com relação a essas coisas, e a gente tinha e tem uma relação de 71, 72, que a gente era juvenil, o Vasco foi campeão 71, Flamengo 72, e nós viemos ali, jogando um contra o outro O bacana nessa relação, que nesse tempo todo que havia esse confronto, jamais o Roberto falou que era melhor do que o Zico, e jamais o Zico falou que era melhor do que o ou Roberto. crítica, alguma coisa. Existia, além de tudo, um respeito profissional, e acima do respeito, eles se gostavam. Não tem nada, meu inimigo, não tinha inimigo. Os dois se gostavam e... Porra, mas a gente não, é o do pessoal tempo gosta ainda, disso. a gente é do tempo assim que o meu pai e minha mãe, eu tinha 16 anos, a gente fazia preliminar no Maracanã. Meu pai e minha mãe iam para me ver jogar na preliminar e me esperava, né, terminar o meu jogo, e o pai do Zico e a mãe. Né, E os irmãos, né? Que é aquela patota de irmão. Ia todo mundo lá para ver o Zico também jogando e tal, e a gente saía quase que juntos, né, ali embaixo ali do vestiário, ali encontrava as famílias. E aí tem até um dado que ele colocou que é interessante até a nível de seleção brasileira. Né? Das vezes que nós jogamos juntos com a camisa da seleção brasileira, nós nunca perdemos uma partida. Então é um lance legal. Porra, pensou que dupla é essa? Roberto e Zico, pelo amor de Deus. Então é legal. Pelo amor de Deus, e a gente faz isso numa troca de papo, assim, muito legal. Eu até me emociono um pouco, porque é muito bom você saber que tem um cara lá do outro lado, e para mim, da minha geração, ele foi o maior jogador que eu vi jogar, assim, da minha geração, dos anos 70, 80. Guardo isso porque hoje a gente tem uma relação assim. Hoje não é Zico e Roberto, é Bob e Gabi. É o Bob. Hoje é o Bob. Foi um momento, assim, mais difícil. Mas nós tínhamos um problema nesse time, que eu vou contar. Pô, olha o meu ataque. Mauricinho, Roberto Romário e Tita. Porra, o que é que eu quero mais?